Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, depois de passados os 50 dias, após a Páscoa da Ressurreição, Deus Pai nos enviou o Espírito Santo Paráclito, que procede do Pai e do Filho. Depois que Jesus Cristo subiu ao céu, o Espírito Santo nos foi enviado como grande defensor, consolador, como advogado nosso. Uma semana depois de celebrarmos a solenidade de Pentecostes, no outro domingo, nós celebramos então a solenidade da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é nosso Deus, um único Deus em três pessoas. Pessoas distintas, mas um Deus único, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Nós clamamos a presença da Trindade na nossa vida, a presença de Deus em nossa vida, todos os dias, em todos os momentos, quando iniciamos ou encerramos uma oração, ao traçarmos o símbolo da nossa salvação. E aí então, nós aclamamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, traçando a cruz de Cristo no nome da Santíssima Trindade. De fato, com o envio do Espírito Santo, Deus coroa os mistérios que nos foram revelados e que devem ser acolhidos por nós. Então, nós já conhecemos o Pai na pessoa de Cristo, que nos faz conhecer o Pai, que é uma pessoa distinta dele. E recebemos o Espírito Santo, que nos faz recordar todas as coisas que Cristo nos disse a respeito do Pai, a respeito dele mesmo. E o Espírito Santo nos congrega nesta única fé, nesta única crença, que todos nós recebemos desde o dia do nosso batismo, quando renascemos das águas do Santo Batismo, após a participação da morte de Cristo, e recebendo a herança eterna, nós recebemos de Deus o dom da fé. O Santo Batismo nos capacita, portanto, para que nós acreditemos, para darmos a nossa adesão de fé a estes mistérios que nos foram revelados, contidos na Sagrada Escritura, transmitidos pela Santa Igreja ao longo dos milênios, mistérios estes revelados por Jesus Cristo. A plenitude da revelação, portanto, é Cristo Jesus. Cristo nos revela o rosto do Pai. Cristo nos faz nos encontrar com o Messias, que é Ele próprio. Não uma pessoa distinta, mas é Ele próprio. É o próprio Deus quem se encarna e habita entre nós, que é o nosso Messias, o nosso Salvador e Redentor. E depois, com o envio do Espírito Santo, nós somos renovados nisso tudo para permanecermos unidos. Assim como o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo são unidos, nesta união da Trindade, também todo o povo de Deus, toda a comunidade que crê, é chamada pelo seu batismo, sob a ação do Espírito Santo, a permanecer unidos nesta fé. Nós vemos aqui no Evangelho de hoje, um evangelho curtinho, do capítulo 3 de São João, que Jesus Cristo diz: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. O Pai, nós não o vemos, mesmo sabendo que existe antes de tudo. É incriado, assim como o Filho, assim como o Espírito Santo. Mas o Pai, por amor a nós, decidiu que o seu Filho, o Verbo eterno, se encarnasse e tomasse também a nossa natureza. Então, na Trindade, nós temos uma das pessoas
que possui dupla natureza, a segunda pessoa, Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo se encarna e habita entre nós? Para levar a cabo a nossa salvação e nos fazer nos encontrar com Deus, nos fazer conhecer o Pai e nos santificar pela força do Espírito. Então é preciso que você e eu, que somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, acreditemos e ponto. É preciso acreditar na Trindade Santa. É preciso acreditar em Deus para que sejamos salvos. A salvação é um dom universal que Deus propõe a todos. A salvação não é um dom restrito a apenas uma comunidade. Porém, acolher a salvação requer adesão de fé em Deus uno e trino. Requer adesão à verdade que é anunciada na Sagrada Escritura. Requer adesão a Cristo. Se salvar, necessariamente, conta com o discipulado de Cristo e com a santificação do Espírito Santo. Para que na minha vida e na sua vida, a vontade do Pai se cumpra plenamente. É isso que nós pedimos em cada oração do Pai Nosso, não é? Seja feita a vossa vontade. A vontade de quem? Do Pai. É assim que a gente começa. Pai nosso que estais nos céus. E Jesus Cristo passou neste mundo, o Filho, o Verbo encarnado, mostrando-nos o que nós devemos fazer para realizar em nossas vidas a vontade do Pai. Mas muito mais do que falar em suas palavras, ele mostrou no seu ser o que é preciso fazer para cumprir a vontade de nosso Criador. Ah, Padre, é difícil. Claro que é difícil. A porta do céu é estreita, não nos esqueçamos disso. Padre, essa semana eu disse para vocês na homilia, quer saber se alguma coisa é de Deus? Pergunta se está fácil. Se tiver fácil, abandona, porque não é de Deus. Exige que a gente carregue a cruz como Cristo. Exige que eu e que você, batizados, participemos da cruz de Cristo para podermos ressuscitar com Cristo. Essa é a condição do discipulado. Padre, mas quem vai nos capacitar para isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, assim como nós proclamamos no credo niceno-constantinopolitano. Não é verdade? É interessante que Santo Atanásio, quando escreveu uma profissão de fé também, na igreja nós temos várias profissões de fé que sintetizam todo o conteúdo da doutrina e da fé, né? Baseados na Sagrada Escritura. Nós conhecemos dois, que são os que nós proclamamos na liturgia, o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Mas existem outras profissões de fé. Santo Atanásio inclui na sua profissão de fé que para se salvar é preciso pertencer ao povo eleito de Deus. Ou seja, fazer parte da sua igreja. Porque a salvação vem através da pertença ao corpo de Cristo. O convite é universal, mas só a verdade salva. E a verdade é proclamada, é testemunhada através do corpo místico de Cristo, que é a igreja presente neste mundo. Nós constituímos pelo nosso batismo um corpo místico, cuja cabeça é o próprio Cristo. Agora, quem une este corpo? O Espírito Santo. E o que esse corpo faz? Recordando os ensinamentos do Filho, de Jesus Cristo, sendo instituído pelo Cristo, busca cumprir a vontade do Pai. Então aqui nós vemos como é que o mistério da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus unitrino, é vivenciado no nosso cotidiano, a todo instante. São três pessoas indivisíveis. Não tem como a gente separá-las.
mas nós conseguimos identificar qual é a ação de cada uma delas, mesmo que sejam um só Deus. É interessante notarmos uma coisa. Quando nós recebemos o dom da fé, por obra e graça de Deus, é o Espírito Santo quem infunde esse dom no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, na nossa alma. E ao infundir esse dom da fé, nos capacita para nos entregarmos a Deus, para nos entregarmos a este mistério. Na teologia, nós gostamos de dizer que o mistério de Deus é absconditus et revelatus, ou seja, escondido e revelado. Por que escondido, Padre? Porque por conta do meu pecado, por conta das vezes que eu decidi caminhar na escuridão e não na luz de Cristo, aquilo que Cristo revelou na plenitude da revelação que está contida na Sagrada Escritura, eu não consigo compreender. Não por culpa de Deus, mas por minha culpa. Porque nem sempre eu estou vivendo coerente com a vontade de Deus. Porque nem sempre eu tenho uma vida virtuosa. E todo aquele que não tem uma vida virtuosa, ou que não busca estas virtudes, todo aquele que não busca fazer o bem e viver coerentemente de acordo com o bem que Cristo Jesus nos mostrou no Evangelho, não está fazendo a vontade do Pai. Consequentemente, significa que não compreendeu a profundidade da revelação desse mistério que Cristo Jesus nos oferece em sua vida. E muito menos permite que o Espírito Santo faça com que compreenda isso. É preciso, portanto, caminharmos na verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nós conseguimos contemplar o rosto do Pai. Quando é que nós iremos contemplar o rosto do Pai? Na eternidade. Quando formos considerados eleitos, ou melhor, eleitos já somos, quando formos considerados dignos de adentrarmos no céu, nesta morada que Cristo preparou para nós. Lá nós contemplaremos o Pai face a face e o veremos como Ele é. Agora, se nós não dermos chance para que o Espírito Santo haja em nós, a fim de nos fazer testemunhas do seu Evangelho, praticando os ensinamentos de Cristo, jamais nós compreenderemos esses mistérios, não entenderemos nada daquilo que Jesus Cristo nos disse, e muito menos teremos condições de chegar ao céu e de contemplarmos a Deus face a face. A atitude é sua. Deus já tomou sua atitude, ó. Deus já está agindo em nós, já está agindo em nós há muito tempo. A decisão é nossa. O que nós queremos? A vida ou a morte? Ah, Padre, eu quero viver eternamente. Portanto, acolha a verdade do Evangelho. Permita que essa verdade seja renovada pelo Espírito Santo e a testemunhe, para que um dia você seja considerado digno de se encontrar com Deus face a face no céu. Ah, Padre, quero viver de acordo com a minha vontade. Pronto, aí você sabe qual é a consequência disso. O inferno e a condenação eterna. Mas não culpa Deus por isso. Deus nos dá todas as condições. Ó, todas as condições para conhecermos a sua vontade. Lá no Antigo Testamento, a revelação de Deus era semi-plena. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem, assim como nós. Para nos mostrar que contemplar a face de Deus não é impossível. Ora, mesmo tendo uma revelação semi-plena lá no Antigo Testamento, o que aconteceu com Moisés? Quando subiu ao Monte Sinai? Ali ele teve uma experiência de Deus. Ali ele se encontrou com Deus. E aí então Moisés grita, né?
Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Gente, Deus caminha conosco na plenitude. Se Moisés pedia isso para Deus lá no Antigo Testamento, sem conhecer o Messias, mas já esperando o Messias, porque todo o Antigo Testamento se refere a Cristo. Se Moisés já pede que Deus caminhe com ele e com o povo, independente do povo ser de cabeça dura ou não, quanto mais nós que já conhecemos a plenitude da revelação, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e que já recebemos o Espírito Santo, que nos santifica e nos capacita para sermos santos. É preciso reconhecer a presença de Deus na sua vida. É preciso reconhecer a presença de Deus na vida da nossa família, na minha vida. Eu acho que nesse tempo de pandemia, em que todos nós estamos passando por esse momento de crise, muitas coisas nós estamos pensando a respeito disso, não é? Como temos tratado a fé? Como temos tratado o conteúdo, o arcabouço da revelação? Como temos tratado a nossa religiosidade? Às vezes, a pessoa se preocupa intelectualmente em fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e vai fazendo um monte de especialização. Vai lá na academia, cuida da saúde física. Vai fazer terapia, cuida da saúde mental. Então ela cresce em vários aspectos. Só que quando a gente olha a dimensão da fé, ó, tá assim, ó, pequenininha. É preciso também nos aperfeiçoarmos na fé. Agora, como é que você e eu nos aperfeiçoamos na fé? Através do conhecimento de Deus. Mas como que eu posso conhecer Deus? Ora, Ele já se revelou a mim e a você. É só ler a Sagrada Escritura. Ah, mas não estou entendendo. Por isso que tem a igreja. Por isso que o padre faz homilia. Por isso que nós temos cursos bíblicos. Por isso que nós temos estudos. Por isso que nós temos bons livros. A igreja mãe e mestra está preocupada em nos fazer entender o conteúdo da revelação. A revelação é plena, mas infelizmente por conta de vivermos na obscuridade de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas limitações, eu não a compreendo plenamente. Mas eu tenho que me esforçar para isso, não é? Tem que me esforçar. Agora toma cuidado. Em todas as dimensões, eu gosto muito de dizer isso, em todas as dimensões que constituem o seu ser, você procura se aperfeiçoar. Vai lá no médico, faz um check-up, cuida da saúde biológica, né? Cuida da saúde física, da saúde mental. Tanta gente que logo está chegando o dia de Santo Antônio, logo vai pedir, Senhor, pela intercessão de Santo Antônio, me arruma logo um namorado, uma namorada. Tanta gente preocupada com isso. A saúde afetiva, né? Aí depois vai, se matricula numa faculdade, numa pós-graduação, depois. Mas e a fé? Como fica? E a saúde espiritual? E a saúde religiosa? Como fica? Tem buscado também aperfeiçoá-la? Esse tempo de pandemia deve nos fazer pensar sobre o nosso encontro com Deus. Como eu tenho buscado me encontrar com Deus? Tem muita gente que me diz, padre, eu nunca rezei tanto na minha vida. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então esse tempo está servindo para alguma coisa. Olha aí, que beleza. Tenhamos a consciência de que Deus só permite que eu e que você sejamos provados para nos tornar melhores e nunca piores, viu? Para nos aproximar da salvação. Agora, para enxergar isso é preciso ter fé. Porque se eu não tiver fé, eu vou ficar murmurando o dia inteiro e não vou fazer nada. O que adianta? Não é? Tenhamos fé
naquilo que é verdade. E a verdade é aquilo que a igreja anuncia, que está contido na Sagrada Escritura. Não é aquilo que o mundo diz, não. Não é o que as ideologias hoje pregam, não. É preciso permitir que a nossa razão compreenda a nossa fé e se permita iluminar por ela. Que o Espírito Santo nos inspire a conhecermos o Pai através da plenitude da revelação realizada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é o nosso Messias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe.